Qual foi o último livro que você leu? A Cabana. Foi Viagens à Minha Terra, do Almeida Garré. Ai, foi Quem é Você, Alaska? Papillon. Foi Business Model Generation. Foi o terceiro da série do Game of Thrones. A História Social do Jazz. Arte da Guerra. Qual é o último livro que você leu? O Homem Duplicado, do Saramago. 1808. Inteligência Emocional. O Linkados na Área volta ao ar com a presença do jornalista e escritor Bernardo Eisenberg. Bernardo, antes mesmo de formado, você já trabalhava em veículos jornalísticos. Nessa época, o jornalismo sofria diversas restrições devido à ditadura militar. Por que você escolheu o jornalismo num período tão conturbado e quais são as diferenças do jornalismo de hoje e do jornalismo daquele tempo? Olha, nem sempre a gente tem condições de escolher exatamente o que a gente quer. Muitas vezes você é levado ou você cai numa determinada escolha ou num determinado caminho, levado por algumas circunstâncias. No meu caso, eu sinceramente não escolhi fazer jornalismo. O que aconteceu foi que eu tinha uma militância política que me fez me aproximar, que me aproximou de jornalistas e me aproximou, portanto, da possibilidade de exercer uma profissão a partir dessa militância. Então, o jornalismo ele entrou na minha vida dessa maneira, Antes de fazer jornalismo, o que eu fazia? Eu escrevia muito em relação a texto. Eu escrevia literatura, embora talvez não fosse nem publicável, mas era uma tentativa de literatura. Aí o jornalismo ele veio justamente num momento, como você disse, de ditadura militar, em que qualquer exercício da palavra, publicamente falando, era arriscado e significava alguma forma de busca de liberdade. E o jornalismo, ele alcançava, ou melhor, ele abria a possibilidade desse tipo de exercício. Era uma forma de expressão, ainda mais para um jovem naquele momento, das poucas formas de possibilidade de expressar suas ideias publicamente. E, nesse sentido, ele surgiu como uma boia de salvação, quando se queria exprimir alguma coisa, questionar alguma coisa, ele aparecia como um caminho, digamos, quase que único viável. Então, ele entrou dessa maneira, a política ligada à profissão, digamos assim, justamente esse é um ponto que separa nitidamente o exercício do jornalismo hoje do exercício do jornalismo naquela época, que é a segunda parte da tua pergunta. Hoje a gente vive num país, apesar de todas as restrições, etc., é um país democrático e a imprensa tem liberdade de se expressar e as pessoas podem utilizar canais de comunicação de forma muito mais ampla do que acontecia naquela época, inclusive quando você pensa nos outros meios, internet, Facebook, etc., Twitter, tudo isso, as redes. Então, é quase que incomparável a um momento e o outro momento no exercício do jornalismo, Eu acho que o principal é isso, é um momento de liberdade versus um momento de muita restrição. A imprensa começou justo com os autores literários. Somente depois veio o jornalismo propriamente dito. Nos anos de 1960, o novo jornalismo trouxe o retorno dessa vertente. Hoje, como está a intersecção do jornalismo e literatura? Olha, esse é um tema super delicado, difícil de tratar e muito polêmico. Existem, eu acho, pontos de vista realmente muito diferentes. Eu tenho um ponto de vista calcado na minha própria experiência, na medida em que eu trabalhei como jornalista, ainda trabalho, e também como escritor, que é o seguinte: jornalismo e literatura são dois campos, embora ambos lidem com palavras sejam na sua forma de expressão muito parecidos, eles têm registros na sua produção muito diferentes. No jornalismo, resumidamente, você tem que buscar o máximo de objetividade possível, você hierarquiza as informações, você tem que ser claro ao máximo possível,
né? O mais completo, o mais preciso, etc. Na literatura é exatamente o contrário. É importante que você... Não é indispensável que você traga respostas, ao contrário, se você criar, incrementar dúvidas na cabeça do leitor, mesmo que você não responda, é bom para ele tentar ele mesmo responder, é ele que imagina as coisas, né? Você descreve, mas é na cabeça dele que a realidade da ficção se forma, né? Então, são registros muito diferentes. E quando você trabalha nisso, você também tem a dificuldade, eu pelo menos sempre experimento isso, de separar uma coisa da outra. Você passa 8 horas numa redação de jornal, por exemplo, trabalhando, escrevendo textos com essa objetividade necessária, tudo isso, ou conforme o manual daquele veículo de comunicação. Aí você chega em casa, você vai escrever ficção, se você não tomar cuidado, você começa a escrever ficção como se fosse jornalismo. E também a outra coisa também acaba se misturando. Aí não fica bom nem uma coisa nem outra, né? Então eu acho que o jornalismo literário, na década de 60, foi uma tentativa de fusão dessas duas vertentes, vamos chamar assim, para criar um texto mais sedutor, para criar um texto, reportagens mais longas. Então, acho que foi bem sucedido durante muito tempo e hoje isso é retomado, se mantém em alguns poucos veículos, né? Mas eu sempre tenho medo, para fazer esse jornalismo tem que ser muito bem feito, porque senão ou ele vira muito piegas ou ele vira um texto bobo, supostamente sedutor. Então é muito arriscado, é um texto muito difícil de fazer. Bernardo, em que ponto você acha que literatura é indispensável na hora de construir um texto jornalístico de qualidade? Eu acho que no ponto apenas de se tentar atribuir ao fraseado do texto um ritmo mais bem trabalhado, né? Procurar palavras mais preciosas, né? Até mais belas mesmo, de tal maneira que o texto fique mais interessante, né? O ritmo das frases, isso tudo que é indispensável na literatura, para ficar uma literatura de boa qualidade, pode ser aplicado ao jornalismo moderadamente, e justamente o equilíbrio dessa moderação é que é o mais difícil. E vice-versa, do jornalismo a ser aplicado na literatura, são elementos de alguma precisão do jornalismo, em termos factuais, ajudam na literatura. Por exemplo, você tem uma cena do Gabriel Garcia Marques no 100 Anos de Solidão, em que ele é um livro realismo fantástico, então são coisas, vamos dizer assim, absurdas que acontecem. E ele descreve uma cena de uns elefantes voando, passando no céu, né? E o personagem está olhando aquilo e está olhando e tal. E ele, o que ele faz? Ele descreve, fulano estava olhando para o céu e viu 6 elefantes voando. Ele poderia simplesmente ter escrito e viu elefantes voando, mas ele não escreveu. Ele escreveu viu 6 elefantes voando. Por quê? Porque o 6 dava mais verossimilhança à cena, embora a cena fosse, obviamente, absurda. Mas só o fato de você colocar um número te dá uma, né, na leitura, te dá uma sensação de que aquilo é mais verdadeiro. Isso é um elemento jornalístico, que o jornalismo se baseia, vamos dizer assim, na verdade, ou pelo menos na busca da verdade, né? E números e quantidades fazem parte da verdade. Bernardo, temos agora outra pergunta no nosso Twitter. A @LidaGuiar quer saber: você pensa em escrever livros universitários, ou seja, um guia para estudantes de jornalismo? Se sim, sobre que tema? Olha, eu sinceramente não penso em escrever. Eu acho que como vários colegas da minha geração, vamos dizer assim, a gente acumulou muita experiência, tem muitas coisas para contar, para falar, até para ensinar, né? Eventualmente dando aula ou coisas assim. Mas eu não tenho esse desejo de fazer. Eu acho que, às vezes, fazendo palestras, conversando com estudantes ou com outros jornalistas, você acaba também fazendo um pouco disso. Mas eu não tenho, talvez me falte uma qualidade que é a de conseguir colocar no papel de forma muito esquematizada, lógica, didática mesmo, pedagógica, essa experiência que eu acumulei.
Então, no momento, não penso em fazer, não. Pode ser que mais adiante eu seja levado a tentar colocar tudo isso no papel, mas é difícil. Para mim, hoje, é mais, vamos dizer, fácil escrever ficção. Bernardo, temos uma pergunta do professor de ética da SPM, Leão Serva. Vamos ver? Estamos com Leão Serva, professor de ética no jornalismo da SPM. Professor, quem vai estar no programa de hoje é o Bernardo Eisenberg, jornalista e escritor. Gostaríamos que você citasse a interseção entre a literatura e o jornalismo e fizesse uma pergunta ao nosso convidado. Sim, costumo dizer que o jornalismo e a literatura são irmãos gêmeos. Digamos, irmãos gêmeos com profissões diferentes. Então, o texto jornalístico é um texto literário, de alguma forma, e o texto literário se beneficia muito da técnica jornalística, muitas vezes. Isso fez com que grandes jornalistas se tornassem grandes escritores. É o caso do Ernest Hemingway, o George Orwell, entre muitos outros. O Rubem Braga talvez seja o caso mais conhecido no Brasil. E jornalistas, por quê? Porque a concisão jornalística beneficia o texto literário. E acho que isso é uma coisa, enfim, boa para os dois. E, como tal, eu perguntaria para o Bernardo Eisenberg exatamente isso. Quer dizer, como que a experiência intensa que ele teve como um ótimo jornalista, editor de texto, beneficiou a profissão de escritor, digamos, de ficcionista. Obrigada, professor. Eu tenho certeza que a minha experiência como jornalista me ajudou muito a encontrar soluções para um texto, uma frase, de forma mais rápida, mais ágil e me permitiu, assim, também ter uma produção um pouco mais intensa e num ritmo maior do que talvez eu tivesse se não fosse a experiência jornalística. Porque no jornalismo você é obrigado a trabalhar com prazos, né? Você é obrigado a trabalhar com espaços pré-determinados, o tamanho do texto, enfim, você tem um título que você precisa encaixar em determinado número de toques, tudo isso. Ele cria constrangimentos, vamos dizer, técnicos, que te obrigam a ser criativo dentro de um espaço muito claro. É igual, sei lá, no século XIX, quando você tinha que fazer um poema, em tese não havia o verso livre, então você tinha que fazer um poema encaixado, decassílabo e tal, era tudo aquilo, né? O soneto com rima aqui, tal, tal. Aquilo, aparentemente, é uma coisa, uma prisão, mas, no fundo, ela é uma forma, eu acredito, de te obrigar a ser criativo, né, dentro de determinadas circunstâncias impostas. Então, às vezes, é preferível um poema, sei lá, um soneto com todas aquelas rimas, mas muito bem feito, a um verso livre mal feito, né? E eu acho, às vezes, mais difícil fazer uma coisa dentro de restrições do que fora. Então, o jornalismo, ele te obriga realmente a ter a buscar esse tipo de soluções. E para a literatura, como o Leão disse, ajuda sim. Além do que, sempre é bom você cumprir prazo das coisas, né? Na literatura também tem um certo prazo, você tem um contrato para entregar um livro e tudo. O teu editor, né, que cuida do livro, ele vai ficar grato se você cumprir o prazo. E o jornalismo, prazo é essencial. Temos agora alguma pergunta da plateia? Então, como você falou na resposta do Twitter, você comentou que muitas das coisas que você põe no seu livro são de coisas na sua vida e tal. Então, pode-se dizer que os seus livros são autobiográficos? Olha, eu acho que todo escritor acaba colocando, e se ele diz o contrário, eu não acredito, coisas que ele viveu e que transformou quimicamente em uma frase, em um período, né? No meu caso, eu olho da seguinte maneira, como se fossem ingredientes que você utiliza para fazer um prato. Então, você pega o sal, você pega a pimenta, você pega óleo, azeite, essas coisas, e que, no caso, são coisas reais acontecidas, e depois a mistura disso, a quantidade de cada um, né, isso já faz parte do trabalho de alquimia da produção do livro. O que significa isso? Que não são necessariamente autobiográficos,
Mas eu gosto de pegar elementos da realidade que eu vivi, que eu vivenciei, né, e transformar, exagerar em muitos casos. Então, às vezes é uma coisa muito pequenininha, mas eu imagino aquilo tendo continuado de outra forma e uso isso num determinado personagem, desde que, obviamente, combine ou contribua para configurar esse personagem. Então, nessa medida é que são coisas vividas, mas não necessariamente autobiográficas. Estamos apresentando Linkados na Área, com o jornalista e escritor Bernardo Eisenberg. Clique no link para assistir ao próximo bloco, no qual ele irá falar mais sobre literatura. Oh, my love, for the first time in my life, my eyes are wide.